Como é que um homem consegue derrubar uma ditadura em poucas horas e depois passa anos como um nome discreto, quase incômodo? Eu volto ao início, onde não há multidões nem cravos. Há pedra fria e ruas estreitas. Fernando José Salgueiro Maia nasce a 1 de julho de 1944. Castelo de Vide fica no Alto Alentejo, perto da serra. O verão ali tem um calor que cola a roupa ao corpo. O ar cheira a poeira e a cal. A vila acorda cedo. As portas rangem. O pão sai quente e pesado. E as conversas baixam de volume quando passa alguém fardado. Portugal vive sob o Estado Novo. Há retratos oficiais nas repartições. Há carimbos, filas e silêncio. Há uma ideia simples a mandar em tudo: obedecer. O rapaz cresce nesse ambiente. Não cresce com discursos, cresce com regras. E com a noção de que o país tem donos invisíveis. Em casa o dinheiro conta-se. As roupas duram. Os sapatos são engraxados até brilharem. O respeito mede-se pelo modo como se entra numa sala. Quando chega a hora de escolher caminho, a farda aparece como promessa. Promessa de ordem, promessa de estudo, promessa de subir sem pedir favores. Ele passa pelo colégio militar. Ali a disciplina não é uma palavra bonita. É um relógio que manda no corpo. É um apito que corta o ar. O dia começa com o frio a morder as mãos. As camas ficam esticadas como tábuas. Os lençóis não podem ter uma ruga. O cobertor dobra-se em ângulos certos. Os corredores cheiram a cera e a tecido úmido. As botas batem no chão em cadência. Há vozes a contar passos. Há olhos a medir desvios. Aprende-se a estar quieto. Aprende-se a falar pouco. Aprende-se a engolir a vontade de responder. E aprende-se a não falhar na frente dos outros. Um erro pequeno vira castigo. Um botão mal apertado vira lição. Uma palavra fora de tempo vira problema. E o problema não fica só no aluno. Fica no pelotão. Fica no grupo. Fica na reputação. A vergonha é uma ferramenta, ele absorve isso. Não como quem se revolta. Como quem toma nota, como quem percebe que o mundo funciona assim. O colégio militar também tem ternura, mas é seca. Um professor que corrige sem humilhar. Um colega que empresta graxa. Um gesto rápido, sem conversa. O país lá fora parece imóvel. Mas o rádio traz notícias de longe. E as notícias têm nomes que soam a mapa. Angola, Guiné, Moçambique. A guerra colonial começa em 1961 e não larga mais. Nos jornais, as palavras são limpas. Falam de ordem, falam de missão. Falam de ultramar como se fosse uma extensão natural da casa. Mas os rapazes mais velhos voltam diferentes. Voltam magros, voltam com olheiras. Voltam com uma maneira nova de olhar para o chão. Alguns não voltam. E os nomes deles aparecem em listas. Listas impressas em papel áspero. Papel que mancha os dedos de tinta. Fernando segue para a academia militar. A entrada ali tem peso. Tem portões, guardas e formalidade. E tem um mundo inteiro de hierarquias. A academia ensina a mandar e a obedecer. Ensina a calcular distâncias. Ensina a ler mapas. Ensina a transformar homens em unidade. Há salas com quadros negros cheios de números. Há réguas, compassos e esquadros. Há exercícios de topografia com o sol a bater na nuca. O papel dos mapas tem um cheiro próprio. Cheiro de pasta e tinta. As linhas finas parecem veias. E um erro de milímetros vira um erro de quilômetros. Ele aprende a escrever relatórios. Frases curtas, fatos, horas, locais, sem adjetivos. Aprende a assinar. A assinatura é um compromisso. Não é um enfeite. É uma responsabilidade que cai sobre o corpo. A escolha de arma não é só gosto. É destino. Ele vai para a cavalaria. E cavalaria naquele tempo é mobilidade e choque. Não é a imagem romântica do cavalo? É motor, aço e poeira. É blindado, coluna e estrada. É chegar rápido e impor presença. Os treinos têm barulho de metal. O motor vibra e entra no peito. O cheiro do gasóleo fica na roupa. E a graxa cola nas unhas. Os homens aprendem a falar com sinais. Um gesto de mão, um olhar, uma palavra curta. Porque o ruído engole o resto. Aprendem a manter a máquina viva. Verificar óleo. Apertar porcas. Limpar filtros. E ouvir o motor como se fosse um animal. Há uma mecânica de confiança. O condutor confia no comandante. O comandante confia no atirador. E todos confiam que a ordem faz sentido. Mas a ordem nem sempre faz sentido. Isso não se diz alto. Isso sente-se. E guarda-se. Na academia, a política entra pela porta pequena. Entra nos comentários sussurrados. Entra nas cautelas. Entra no modo como alguns nomes não se pronunciam. Há livros que circulam discretos. Há recortes de jornal dobrados em 4. Há conversas interrompidas quando alguém se aproxima. O Estado Novo tem polícia política. E toda a gente sabe. Mesmo quem finge não saber, o medo é uma presença constante. Ele não parece feito para palco. Não é o tipo que procura aplauso. O que se nota nele é outra coisa. Uma frieza útil. Uma atenção ao detalhe. Uma capacidade de decidir sem teatro. E uma linguagem direta. Os colegas observam isso. Os superiores também. Num sistema que valoriza a forma, ele entrega substância.
O uniforme tem de estar impecável, mas ele não vive para o uniforme. Ele vive para a função. E isso é raro. O jovem oficial aprende o peso de uma ordem. Uma ordem não é só uma frase, é uma cadeia. E a cadeia termina em alguém que pode morrer. Nos exercícios simulam-se emboscadas, simulam-se ataques, simulam-se evacuações. E simula-se sangue com tinta. Mas a tinta seca e sai. A guerra real não sai. E a guerra real já está à espera. O país precisa de oficiais, precisa de capitães, precisa de gente que mantenha o império de pé. E a academia é uma fábrica disso. Ele sai como oficial de cavalaria. A promoção vem com cerimônia. Há discursos, há bandeiras, há um brilho controlado. Depois a vida volta ao concreto. Papelada, escalas, inspeções. E a mala pronta para partir. A mala de um militar tem sempre o mesmo som. Fivelas a bater, fechos a correr, tecido grosso a raspar. E o silêncio de quem não sabe quando volta. Ele tem 20 e poucos anos. E já carrega uma profissão que não permite ingenuidade. O país pede-lhe obediência. E ele sabe obedecer. Mas há uma diferença entre obedecer e acreditar. Essa diferença começa pequena, quase invisível, como uma pedra no sapato. No quartel, a rotina é um relógio. Formatura, ordem do dia, treino, refeição. A comida é simples, sopa quente, pão duro, carne quando há, e café forte para aguentar. Os corredores têm ecos, as portas batem, os passos repetem-se. E a vida parece feita para não pensar. Só que os homens pensam. Pensam quando escrevem cartas. Pensam quando recebem notícias. Pensam quando veem fotografias de colegas no ultramar. As cartas têm um ritual. Papel fino, caneta que falha, envelope lambido, selo colado torto. E depois a espera. Dias, semanas. O tempo no correio é um tempo de ansiedade. Fernando também tem vida pessoal, mas ele protege-a. Não a expõe, não a usa. A intimidade nele parece sempre guardada. O que se sabe é que ele quer uma vida normal, quer dignidade, quer voltar a casa sem fantasmas. E isso, para um oficial naquele tempo, já é ambição. O Estado Novo gosta de heróis obedientes, gosta de fotografias com medalhas, gosta de frases prontas. E gosta de homens que não fazem perguntas. Mas a guerra, mesmo antes de ser vivida, já faz perguntas. Perguntas que não cabem nos comunicados. Perguntas que não cabem nas paradas. Perguntas que aparecem no olhar de quem parte. Ele começa a perceber o tamanho do risco. Não é só o risco físico, é o risco moral, é o risco de se tornar alguém que não reconhece. No meio disso, ele mantém a postura, mantém a disciplina, mantém o foco e mantém uma espécie de silêncio interior. Esse silêncio não é vazio, é cálculo, é contenção. É uma forma de sobreviver num sistema que vigia. Há noites em que o quartel fica quieto. O vento passa pelas janelas mal vedadas, o cheiro a tabaco fica no ar. E alguém toca uma música baixa num rádio pequeno. A música vem com interferência, chiado, vozes distantes, e uma sensação de mundo maior do que aquele pátio. Ele deita-se e ouve o próprio coração. O corpo descansa, mas a cabeça trabalha. O futuro aproxima-se como um motor ao longe, e não dá para fingir que não se ouve. O capitão, antes de ser capitão, aprende uma coisa essencial. Aprende a não desperdiçar palavras. Aprende a não prometer o que não pode cumprir. Aprende a não levantar a voz para parecer forte. Isso vai ser a marca dele. Não é carisma de palco, é eficácia. E a eficácia, num país de aparências, cria inimigos. Ele também aprende a ler pessoas. Um superior que sorri demais. Um colega que fala demais. Um silêncio que dura 1 segundo a mais. Aprende a perceber quando uma sala muda. Quando alguém entra e o ar fica pesado. Quando uma conversa morre. Quando um olhar pede cautela. A ditadura não precisa estar presente para ser sentida. Ela vive nos hábitos, vive nos medos, vive na autocensura. E vive na ideia de que o exército é pilar do regime. Um pilar não se mexe, um pilar sustenta. E quem sustenta não questiona. Só que os pilares também racham. Racham por dentro, racham com o tempo. Racham com a guerra que não acaba. Fernando ainda não está no centro de nada. Ele é mais um oficial competente. Um nome numa lista. Um rosto numa fotografia de turma. Mas há sinais. Pequenos, quase domésticos. Sinais de que ele não se encaixa no jogo. Ele não coleciona favores. Ele não procura padrinhos. Ele não se oferece para discursos. Ele prefere o trabalho que dá resultado. Num sistema que recompensa lealdades pessoais, isso custa promoções, custa convites, custa proteção. E ele parece aceitar esse custo, não com orgulho, com uma espécie de resignação lúcida. O que o move, por enquanto, é a ideia de missão. Missão como tarefa concreta. Missão como responsabilidade pelos homens. Missão como dever de não falhar. Ele sabe que vai ter de comandar gente real. Gente com medo, gente com família, gente que confia nele para voltar viva. E ele sabe que o país não perdoa falhas. Nem as falhas técnicas, nem as falhas políticas, nem as falhas de lealdade. Há um momento em que a farda deixa de ser símbolo, passa a ser pele. E quando isso acontece, o homem muda,
Fernando está a chegar a esse ponto. Ainda não há cravos, ainda não há multidões, ainda não há história escrita. Há apenas um oficial jovem treinado para obedecer e um país que lhe pede obediência absoluta, só que dentro dele, a pedra no sapato já não deixa andar direito. Ele olha para o futuro e não vê palco. Vê estrada, vê motor, vê aço. E percebe com uma clareza fria que um dia vai ter de escolher, não entre coragem e medo, entre obediência e consciência. E essa escolha não vai pedir licença. O embarque não tem heroísmo nenhum. Tem listas, carimbos e um cheiro a corda molhada. Tem malas alinhadas no chão e homens a fingir que não tremem. O metal do navio está frio ao toque, mesmo com sol. Ele sobe a prancha com a pasta apertada contra o corpo. Dentro há ordens, mapas dobrados e papel químico. O papel deixa uma mancha azul nos dedos. A tinta parece nunca secar. No convés, o vento traz sal e gasóleo. O mar bate no casco com um som oco. Alguém vomita discretamente junto a um cabo. Outro ri alto para não pensar. Fernando não fala muito. Ele observa. Conta homens. Conta caixas, conta minutos. A guerra colonial já dura há anos. Em Lisboa, ela cabe em comunicados e fotografias limpas. No navio, ela cabe em silêncio. E no peso das armas, as G3 seguem em caixotes de madeira. A madeira tem farpas e pregos tortos. As munições vêm em caixas verdes com letras brancas. Quando uma caixa cai, o som é seco e final. Os sargentos repetem instruções como se fossem oração. Verificar carregadores. Manter a arma limpa. Não perder o capacete. Não perder a cabeça. À noite, as luzes do navio ficam baixas. O corredor cheira a suor e desinfetante barato. As redes rangem com o balanço. E o sono vem aos bocados. Ele escreve uma carta curta. A caneta arranha o papel. A frase sai direta, sem enfeites. Ele dobra a folha com cuidado, como se dobrasse um mapa. O destino não é um nome bonito. É um ponto num mapa que vai ganhar sangue. E ele sabe disso. Sabe porque já ouviu os que voltaram. Quando finalmente pisa terra, o ar é diferente. É quente e pesado. Cheira a vegetação esmagada e fumo antigo. Os insetos fazem um ruído constante, como eletricidade. O quartel improvisado tem paredes gastas. Há redes mosquiteiras remendadas. Há camas de ferro que rangem. E há um quadro com escalas escritas a giz. O dia começa cedo. O café é escuro e amargo. O pão chega úmido, embrulhado em papel pardo. As botas demoram a secar. A guerra ali não é uma linha da frente clara. É estrada. É picada. É curva onde alguém pode estar à espera. Ele aprende o som do mato, aprende quando o silêncio é normal. E quando o silêncio é aviso, um pássaro que para de cantar pode ser mais útil que um relatório. Os homens olham para ele à procura de firmeza. Não querem filosofia. Querem decisões. Querem saber se avançam ou se recuam. Fernando dá ordens curtas. Ele aponta no mapa com a unha. Ele confirma distâncias com o olhar. E pergunta sempre pela água. A água manda em tudo. Sem água não há marcha. Sem água não há cabeça fria. Os bidões de plástico aquecem ao sol e ganham gosto à borracha. As patrulhas saem com o equipamento contado. Cantis, pensos rápidos, rações. E cartas dobradas no bolso para o caso de não haver regresso. O rádio chia. As mensagens chegam partidas. Às vezes a voz do outro lado parece vir de um poço. E uma palavra mal ouvida pode matar. Ele vê o medo nos detalhes. No dedo que aperta demais a correia da arma. No olhar que foge para as árvores. No riso que aparece sem motivo. Há também rotina. Limpar armas ao fim do dia. Passar óleo no metal. Tirar a lama das ranhuras com um pedaço de pano. O cheiro do óleo mistura-se com o do suor. Os relatórios são escritos à noite. Hora de saída. Hora de regresso. Contactos. Disparos. Feridos. A linguagem é seca. Não há espaço para o que se sente, e mesmo assim o que se sente entra pelas margens. Ele começa a perceber uma coisa simples. A guerra não cabe na versão oficial. A versão oficial tem frases prontas. A guerra tem gritos. Há aldeias onde as crianças correm descalças. Há mulheres que olham sem expressão. Há homens que desaparecem quando a coluna chega. E há um cheiro a comida que não se come. Às vezes a ordem é revistar. Abrir sacos, mexer em panelas. Procurar armas onde há apenas farinha. Ele faz isso com o rosto fechado. Não por dureza, por contenção. Porque sabe que um gesto errado acende um incêndio? Os mais novos querem provar coragem. Querem disparar para o mato só para quebrar a tensão. Ele corta isso. Uma bala perdida é uma guerra nova. Numa picada estreita, o veículo da frente para. O motor fica a trabalhar baixo, a vibrar no peito. O ar dentro do blindado cheira a metal quente. O suor escorre pelas costas e cola a camisa. Ele levanta a mão. Sinal de silêncio. Os homens obedecem porque o silêncio dele pesa. Há um estalido ao longe. Pode ser ramo, pode ser tiro. Ninguém sabe. Ele decide recuar alguns metros. Não é cobardia, é cálculo. Ele quer ver o terreno antes de oferecer corpos. A coluna volta devagar. As rodas esmagam folhas secas. O som parece alto demais.
e cada segundo dura mais do que devia. Mais tarde, no quartel, alguém comenta que ele evitou uma emboscada. Ele não responde. Ele só pede para confirmarem o estado das munições e manda reforçar a vigilância. A guerra ensina a desconfiar de certezas, ensina que a coragem pode ser barulho e que o barulho atrai morte. Ele aprende isso depressa. Os dias acumulam-se, o corpo aguenta, a cabeça começa a gastar-se. Há noites em que ele acorda com o som de um disparo que não existiu. O coração bate rápido. Ele fica sentado na cama, a ouvir o quartel, e o quartel respira como um animal cansado. Chegam notícias de Portugal em folhas finas, jornais com fotografias pequenas, discursos repetidos, promessas de vitória. Os homens leem e dobram o jornal com raiva. A raiva não é contra o papel, é contra a distância entre o papel e a lama. E essa distância cresce. Ele vê camaradas a voltarem em caixões simples, madeira clara, uma bandeira por cima, e um silêncio que não consola ninguém. Vê também feridos que não aparecem nas fotografias, um braço que não volta a mexer, um olhar que não volta a fixar, um homem que se assusta com uma porta a bater. Quando regressa a Portugal, o ar parece leve demais. As ruas têm cheiro a café e gasolina, as pessoas falam de futebol e preços, e ele sente-se estrangeiro no próprio país. No quartel, a burocracia espera formulários, requerimentos, assinaturas, carimbos que batem no papel como um martelo. Ele entrega relatórios que ninguém lê com atenção, porque a guerra é longe, e o longe é conveniente. Os oficiais mais velhos falam de disciplina e honra, falam como se a guerra fosse um exame. Ele ouve e não discute, mas o maxilar fica tenso. Há um cansaço que não se vê. Não é só físico, é moral. Ele começa a encontrar outros como ele. Capitães, majores, homens que voltaram do ultramar com a mesma pedra no sapato. As conversas acontecem em cantos, num bar perto do quartel, num carro parado com o motor desligado, num corredor onde o eco engole palavras. Ninguém diz tudo, dizem o suficiente. Uma frase curta, um olhar que confirma. Falam de falta de meios, de ordens contraditórias, de operações que parecem feitas para estatística e de uma guerra que não tem fim à vista. Falam também de promoções bloqueadas, de carreiras congeladas, de um exército usado como ferramenta política e de um país que não admite falhar. O nome Movimento das Forças Armadas começa a circular, não como bandeira, como necessidade. Há reuniões discretas, casas com cortinas corridas, cinzeiros cheios, copos de água porque o álcool solta línguas. Fernando entra e senta-se sem fazer cena. Ele ouve mais do que fala. Quando fala, pergunta pelo essencial. Quem comanda? Quem executa? Quem garante que não há sangue? Os papéis passam de mão em mão. Folhas dactilografadas com linhas alinhadas. O papel é fino e amarela nas bordas. Há erros corrigidos à máquina com letras por cima. Algumas páginas têm assinaturas, outras não têm nada. Porque uma assinatura pode ser sentença. Ele lê devagar, não por dificuldade, por prudência. Cada frase tem peso. Há pontos sobre objetivos, há pontos sobre unidades. Há pontos sobre o que fazer se houver resistência. E há um cuidado constante com a palavra evitar. Evitar mortos, evitar tiroteios. Evitar que o país se parta ao meio. Isso aparece como linha invisível em tudo. Ele sabe o que arrisca. Prisão, expulsão. E se correr mal uma bala num corredor? A polícia política não é mito. Ela tem homens, tem carros, tem escutas, tem informadores. Os telefones podem estar vigiados. As cartas podem ser abertas, e um vizinho pode ouvir demais. Por isso as mensagens são curtas. Às vezes são só encontros marcados com frases banais. Um café a tal hora, uma visita a um amigo, uma ida ao barbeiro. Ele mantém a vida pessoal protegida. Não leva a guerra para dentro de casa com palavras. Leva com silêncio. E o silêncio pesa mais. Há dias em que ele parece normal. Vai ao quartel, cumpre serviço, faz inspeções, verifica viaturas, confere pneus, confere níveis de óleo. O cheiro a gasóleo volta a colar-se à roupa. Ele gosta da mecânica porque ela não mente. Ou funciona ou não funciona. Um motor não faz intriga. Um motor não pede favores. Mas a política dentro do exército é outra máquina. E essa máquina vive de sombras. Os superiores falam de lealdade ao governo. Falam de ordem. Falam de disciplina como se fosse religião. E exigem obediência sem perguntas. Fernando não faz discursos contra ninguém. Ele só guarda a pergunta dentro. Para quê? Até quando? Com que custo? O MFA cresce assim, não com comícios, com cansaço acumulado, com contas feitas em silêncio. Há também um medo prático. Se falharem, não há segunda tentativa. O regime não perdoa. Ele começa a ser visto como alguém confiável. Não por ser o mais falador, por ser o mais sólido. Quando ele diz que faz, faz. Quando ele diz que não dá, não dá. E isso, num grupo clandestino, vale mais que entusiasmo. As reuniões afinam detalhes. Quem sai de onde? Que estradas usar? Que pontos ocupar?
Falam de quartéis, de arsenais, de rádios, de centrais telefônicas e de como cortar a reação antes de ela nascer. Ele ouve e imagina o terreno. Imagina cruzamentos, imagina pontes. Imagina o tempo que um blindado demora a virar numa rua estreita. Ele pensa também nos homens, nos que vão obedecer sem saber tudo, nos que vão tremer, nos que podem disparar por instinto. E volta sempre ao mesmo: se houver fogo, tudo muda. Um disparo pode virar massacre. E um massacre pode matar a razão de tudo. Há um momento em que lhe pedem disponibilidade total. Não é uma ordem formal. É um pedido que soa a sentença. Ele não responde com bravura. Ele pergunta por logística. Quantos homens? Quantas viaturas? Quantas munições? Que comunicações? Alguém estranha a frieza. Mas a frieza dele é proteção. Ele sabe que o entusiasmo é curto e que a madrugada é longa. Os dias aproximam-se do ponto de não retorno. Ele continua a cumprir serviço normal. Isso é parte do disfarce. Ele assina documentos rotineiros. Ele participa em formaturas. Ele faz inspeções com o rosto neutro. Por dentro ele conta. Conta riscos. Conta probabilidades. Conta o que pode correr mal. Há uma noite em que ele fica sozinho no gabinete. A luz é fraca, a secretária tem marcas de copos antigos, o cheiro a papel guardado enche o ar. Ele abre um mapa e alisa-o com a palma da mão. O papel faz um som suave, como tecido. As dobras formam quadrados perfeitos. Ele segue estradas com o dedo. Ele imagina uma coluna a sair de um quartel, imagina faróis apagados, imagina um motor a trabalhar baixo, imagina o primeiro cruzamento. Ele fecha um mapa e guarda-o. O gesto é lento, como se guardasse uma arma. No bolso ele leva sempre coisas simples. Um bloco pequeno, um lápis curto, um isqueiro e um lenço já gasto. O lenço cheira a tabaco frio. O lápis tem a ponta partida. Ele afia com uma lâmina. A lâmina brilha um segundo e desaparece. As conversas com os camaradas ficam mais diretas. Já não há tanto rodeio. As datas começam a aparecer, ainda que sem serem ditas alto. Ele percebe que já não está só a concordar, ele está dentro. E estar dentro significa não haver saída limpa. Se desistir pode ser visto como risco. Se avançar pode morrer. E mesmo que vença, pode perder tudo depois. Ele aceita isso com um tipo de calma que assusta. Não é calma de quem não sente, é calma de quem decidiu. Há um último encontro antes do passo final. Uma sala pequena, cadeiras diferentes, como se tivessem sido apanhadas à pressa. Um cinzeiro cheio e uma janela fechada. As vozes são baixas, o ar está pesado. O relógio na parede faz um tic-tac irritante. E cada tique parece dizer agora. Ele recebe instruções, não em forma de discurso, em forma de tarefas. Estar pronto, ter homens prontos, ter viaturas prontas. E manter a cabeça fria. Ele faz perguntas sobre sinais, sobre palavras de confirmação, sobre o que fazer se alguém bloquear a estrada. As respostas nem sempre são claras. Porque ninguém controla tudo. E ele sabe disso. Quando sai para a rua, a noite está úmida. O asfalto reflete luzes amarelas. Há um cheiro a chuva antiga e a escape. Ele caminha sem pressa. Não olha para trás. O corpo dele já está no modo de missão. Em caso, ele não faz drama. Arruma coisas. Confere documentos. Dobra uma camisa. O gesto é doméstico. Mas a mão não treme. Ele sabe que pode não voltar. Ele deita-se e não dorme logo. O teto é um retângulo escuro. O silêncio tem ruídos pequenos. Um carro ao longe. Um cão a ladrar. Ele pensa nos homens que vai comandar, pensa nos que confiam nele sem saber o tamanho do abismo, pensa no país que vai acordar diferente se tudo correr bem, e pensa no outro cenário. O cenário em que falham, o cenário em que a madrugada termina num pátio, com armas apontadas. Quando finalmente fecha os olhos, o sono é curto. Ele acorda antes do despertador. O corpo levanta-se como se já tivesse ouvido uma ordem. Ele lava o rosto com água fria. A água acorda a pele como bofetada. Ele veste-se devagar. A farda assenta como hábito antigo. Ele ajusta o cinto, confere o relógio, pega na pasta. A pasta tem um fecho que prende um pouco. Ele força com cuidado. O som do fecho a fechar parece alto demais. Na rua, o ar está parado. A cidade ainda dorme. E ele sente, com uma clareza quase física, que a linha foi cruzada. Daqui para a frente não há treino. Não há simulação. Há apenas execução. Ele entra no carro e fecha a porta. O estofamento cheira a pó e couro gasto. Ele liga a ignição, o motor pega, e o som enche o peito. Ele fica um segundo a ouvir. Depois arranca, sem pressa. Como quem sabe que a pressa é inimiga, ele vai ao encontro dos outros. Vai ao encontro da madrugada que pode mudar tudo. E vai sabendo que, se sobreviver, talvez nunca mais volte a ser só um capitão. Em Santarém, a noite tem um frio que entra pelos ossos. O quartel está acordado, mas finge que dorme. Há passos contidos nos corredores. Há portas que se fecham sem bater. Fernando chega cedo. O relógio dele marca minutos como se fossem pregos. Ele cumprimenta com a cabeça. Poucas palavras. Olhos atentos.
No parque de viaturas, o cheiro a gasóleo é mais forte. O chão tem manchas antigas, negras e brilhantes. Um mecânico limpa as mãos num trapo já sem cor. O trapo cheira a óleo queimado. Os blindados estão alinhados como animais presos. Chaimites com a pintura gasta. Alguns têm riscos de ramos e lama seca nas cavas. As rodas parecem demasiado grandes para a calma da noite. Ele passa a mão pela chapa fria de um deles. Sente a vibração do motor ao ralente. É um tremor baixo, constante. Entra no peito e não sai. Os homens chegam em pequenos grupos. Capacetes na mão, cigarros acessos que apagam depressa. Olhares que procuram confirmação. Ninguém faz perguntas grandes. Perguntam pelo básico. Se há munições, se há comida, se há ordens. Fernando abre a pasta. O fecho range outra vez. Dentro há folhas dactilografadas e mapas dobrados. Há também um papel com números de telefone escritos à mão. Ele distribui tarefas como quem distribui peso. Um sargento fica responsável pelos rádios. Outro confirma os carregadores. Outro verifica o combustível. As G3 passam de mão em mão. Metal frio. Coronha marcada por uso. O som do ferrolho a recuar é seco. Ele insiste numa coisa. Arma segura. Dedo fora do gatilho. Só se dispara com ordem clara. Um soldado tenta fazer uma piada. A voz sai alta demais. Ninguém ri. O rapaz engole em seco e baixa a cabeça. O rádio do quartel chia. Uma voz distante diz palavras que chegam cortadas. Fernando aproxima o ouvido. Ele pede repetição. A confirmação vem em código. Curta. Sem emoção. Ele fecha a pasta. Olha para os homens. E diz apenas que é agora. Os motores começam a pegar um a um. Primeiro um ronco baixo. Depois outro. Depois uma vibração geral, como se o chão respirasse. O ar enche-se de fumo azul. Cheira a gasóleo cru e escape. Os faróis ficam apagados ou reduzidos ao mínimo. A coluna sai do quartel com disciplina de treino. Mas não é treino. As rodas passam no portão com um rangido metálico. O guarda não faz perguntas. A estrada para Lisboa é um corredor escuro. O céu ainda não decidiu se é noite ou manhã. A neblina baixa em alguns troços. A umidade cola-se ao vidro. Dentro do blindado, o som é outro mundo. O motor ocupa tudo. As palavras têm de ser gritadas ao ouvido. O metal vibra nas costelas. Fernando vai atento ao ritmo. Distância entre viaturas. Velocidade constante. Nada de travagens bruscas. Ele sabe o que uma travagem faz. Cria pânico. Cria ruído. E o ruído chama a atenção. Os rádios dão sinais intermitentes. Às vezes, só estática. Às vezes, uma frase curta que não explica nada. Ele mantém a coluna unida. Separa-se um veículo e perde-se a força. Perde-se também a coragem. E coragem, naquela madrugada, é logística. A primeira luz do dia aparece como uma mancha cinzenta. As casas nas bermas ainda têm janelas fechadas. Um cão ladra e para. O silêncio volta. Em Lisboa, a cidade tem um cheiro diferente. Mistura de pão a cozer e lixo da noite. Há também o odor de gasolina dos táxis parados. A coluna entra sem fanfarra. O som dos motores ecoa nas fachadas. Algumas pessoas espreitam por trás de cortinas. Outras fingem que não viram. Fernando olha para os cruzamentos. Ele mede ângulos. Ele imagina tiros vindos de varandas e decide rotas com base nisso. O primeiro objetivo é claro: pontos de poder, pontos de comunicação, pontos onde uma ordem pode virar bala. No terreiro do Paço, o espaço abre-se de repente. A praça parece grande demais para aquela hora. O Tejo está ali ao fundo, escuro e parado. O ar cheira a rio e pedra fria. Os blindados ocupam posições, não como desfile, como bloqueio. Fernando desce e sente o chão duro sob as botas. O vento do rio corta a cara. Ele puxa o casaco um pouco mais para cima. Há soldados a apontar armas para edifícios oficiais. Há janelas altas fechadas. Há portas pesadas, de madeira escura. Ele dá ordens para não provocar. Nada de gritos, nada de disparos para o ar. Nada de correr sem necessidade. Um homem aproxima-se, nervoso. Diz que há forças leais ao regime ali perto. Fernando pergunta onde. Pergunta quantos. A resposta vem cheia de incerteza. E incerteza é o que mais existe naquela manhã. O rádio volta a chiar. Chega notícia de movimentos confusos, unidades que aderem, unidades que hesitam. Fernando sente o peso disso no estômago. Ele não pode controlar o país inteiro. Ele só pode controlar o seu pedaço de chão. No terreiro do Paço há um momento de tensão pura. Alguém do lado do regime aparece armado. Há gritos ao longe. E um som de passos apressados. Os homens de Fernando apertam as armas. O dedo quer ir ao gatilho. Ele vê isso nos nós dos dedos brancos. Ele levanta a mão, sinal de parar, sinal de segurar. Ele fala alto o suficiente para ser ouvido e diz para ninguém disparar. A voz dele não treme. O motor de um Chaimite continua ao ralenti. A vibração passa pelo chão e sobe pelas pernas. É como um coração mecânico a bater. O tempo ali não corre normal. Cada segundo tem peso. Cada olhar pode ser o último antes do fogo. A tensão não explode. Ela recua.
como uma onda que não encontra vento. Fernando aproveita esse recuo. Ele reposiciona homens. Ele manda reforçar um flanco. Ele pede confirmação de munições, outra vez. Um soldado abre uma caixa verde. As munições brilham um pouco na luz fraca. O cheiro a metal e gordura de conservação sobe no ar. Ele manda fechar a caixa. Não quer munição exposta. Não quer gestos que pareçam ameaça. As ordens mudam. O centro de gravidade desloca-se. O alvo passa a ser o quartel do Carmo. Fernando não discute. Ele executa. A coluna volta a mover-se pelas ruas estreitas. Lisboa acorda aos bocados. Há elétricos parados. A gente nas esquinas, de boca aberta. Alguns levantam o braço. Outros fazem perguntas que ninguém responde. Uma mulher segura uma criança ao colo e não se mexe. O som dos blindados faz tremer vidros. O cheiro a escape fica preso entre prédios. E a cidade parece prender a respiração. Fernando olha para as varandas. Ele procura canos de armas. Procura movimentos rápidos. Procura sinais de emboscada urbana. No Carmo, o espaço é mais apertado. Ruas que sobem. Pedra antiga. Som de passos a ecoar. O quartel está ali, pesado e fechado. Paredes grossas. Portões que parecem feitos para resistir séculos. E dentro, homens armados que ainda podem decidir matar. Fernando posiciona os blindados com cuidado. Não quer esmagar a rua. Quer fechar saídas. Ele manda colocar homens em pontos de cobertura, atrás de muros, atrás de esquinas, sem se exporem. Ele repete a mesma ordem. Ninguém dispara sem ordem dele. Ninguém responde a provocações. Um soldado pergunta se eles vão entrar à força. Fernando olha para o portão e diz que não é esse o objetivo. O objetivo é rendição. Inteira, sem sangue. O rádio traz nomes. Marcelo Caetano está lá dentro. Há também oficiais do regime a nervos, a medo. Fernando sente o peso histórico sem o nomear. Ele sente como pressão na nuca e como calor nas mãos. Chegam civis, primeiro poucos. Depois mais. A rua enche-se de gente. Alguns trazem flores. Cravos vermelhos frescos com cheiro a terra. O vermelho destaca-se no cinzento da pedra. Um homem tenta subir para cima de um blindado. Fernando manda descer. Não por antipatia, por segurança. Um blindado com gente em cima vira alvo. E um alvo chama bala. Ele não quer dar ao outro lado uma desculpa. A multidão fala alto. Há palavras de ordem. Há risos nervosos. Há choro. Fernando mantém-se firme. Ele não se deixa levar. Ele olha para o portão como se olhasse para um problema mecânico. Como abrir sem partir. Como forçar sem matar. Como vencer sem humilhar. Um emissário tenta negociar. Vai e vem. O tempo passa. O sol sobe um pouco. A luz entra na rua e mostra o pó no ar. O pó cola-se ao suor. Fernando sente a garganta seca. Ele bebe água de um cantil. A água tem gosto a plástico e metal. Dentro do quartel a tensão também cresce. Eles sabem que estão cercados. Sabem que a cidade está a mudar. Mas um homem encurralado pode disparar. E um disparo ali pode virar carnificina. Fernando manda reforçar a disciplina. Capacetes postos, olhos abertos, corpos baixos. Ele fala com sargentos ao ouvido. Diz para controlarem os mais novos. Diz para tirarem munição da câmara se for preciso. Ele prefere um segundo a mais para carregar. A preferir um segundo de impulso. Impulso mata. A certa altura, alguém do lado de dentro grita. A voz vem abafada pela pedra. Não se percebe tudo. A multidão reage. Aperta. Empurra. Fernando levanta os braços e manda recuar. Ele grita para abrirem espaço. Ele sabe que um empurrão pode virar pânico. E pânico, numa rua estreita, mata mais que bala. Um soldado recebe um cravo na mão. Ele olha para a flor como se fosse coisa proibida. Depois prende-a no cano da arma. Outros imitam. O metal ganha vermelho. O cheiro das flores mistura-se com gasóleo. Fernando não faz gesto teatral, mas ele vê o efeito. Uma arma com flor parece menos pronta para matar. Parece... só parece? Ele não confia em símbolos. Confia em posições. Em ângulos. Em ordens claras. Chega a notícia de que o general Antônio de Spínola vem ao Carmo. Fernando ouve e não comenta. Ele sabe o que isso significa. Significa uma figura com autoridade para receber a rendição. Significa uma ponte para evitar humilhação. E evitar humilhação evita tiros. O tempo volta a esticar. Minutos que parecem horas. O motor de um blindado continua a vibrar, constante. Fernando sente essa vibração no externo, como se o próprio corpo fosse parte da máquina. E de certa forma é. Ele recebe mensagens contraditórias. Uns dizem que o regime ainda pode reagir, outros dizem que já caiu. Ele não acredita em já caiu. Ele só acredita quando vê o portão abrir. A multidão canta. A voz sobe pelas paredes. E entra pelas janelas do quartel como pressão. Fernando mantém os homens focados. Ele manda olhar para as janelas. Manda olhar para o telhado. Um atirador num telhado muda tudo. Ele sabe disso desde o ultramar. A cidade não perdoa a distração. Finalmente, há movimento no portão. Um ranger lento, ferro contra ferro. A rua cala-se por um segundo.
É um silêncio pesado, cheio de respirações. O portão abre o suficiente para passar um homem, depois mais. E aparece Marcelo Caetano. Ele não vem como vencedor. Vem como alguém que tenta manter dignidade. O rosto está tenso. Fernando observa sem triunfalismo. Ele não sorri. Ele só garante que ninguém avança. Há palavras trocadas. Não são palavras para a multidão. São palavras para evitar o pior. Caetano quer entregar o poder a Spínola. Não quer entregar a qualquer um. Quer uma figura que ele reconheça. Fernando entende o cálculo. E aceita o caminho que evita sangue. Spínola chega. Uniforme. Presença pesada. A rendição acontece ali, no meio de pedra antiga e gente comum. Não há tiro. Não há corrida. Há apenas um país a mudar de eixo. E um capitão a segurar a rua para que ela não se parta. Fernando organiza a saída. Ele manda abrir corredor. Manda afastar civis. A multidão quer tocar. Quer ver de perto. Quer gritar vitória. Ele impede o excesso. Porque excesso vira vingança. E vingança vira guerra civil. Caetano entra num blindado. O metal fecha-se à volta dele. O som da escotilha a bater é definitivo. O veículo começa a mover-se devagar. A vibração do motor volta a dominar tudo. Fernando acompanha com o olhar. Ele sabe que aquele momento vai ser contado de 1000 formas. Mas ele está preso ao que viu. Uma rua estreita. Um portão a ranger. Dedos no gatilho que não dispararam. Quando o blindado se afasta, a multidão explode em som. Gritos, palmas, choro. Fernando não se deixa levar. Ele ainda tem trabalho. Há armas por todo o lado. Há nervos. Há boatos. Ele manda recolher homens. Manda manter posições até nova ordem. Manda confirmar feridos. Há poucos feridos. Quase nenhum. E isso para ele é a vitória real. Um soldado tem a cara suja de pó e lágrimas. Ele diz que não acreditava que fosse possível. Fernando responde com um aceno curto. Ele sente o cansaço a cair de repente. Como se o corpo tivesse guardado tudo para depois. As pernas pesam. Ele encosta-se um segundo ao blindado. A chapa está morna agora. O motor ainda vibra. Ele fecha os olhos por um instante. O som entra e sai. E ele percebe que a madrugada acabou. Mas não há descanso. Porque a vitória abre espaço. E espaço em política enche-se depressa. Ele volta a abrir a pasta. As folhas estão amarrotadas nas bordas. Há marcas de dedos suados no papel. Ele lê ordens novas. Algumas são vagas. Outras são urgentes. Ele sente uma coisa que não sentiu no Carmo. Incerteza sem mapa. Incerteza sem estrada. No Carmo ele tinha portões e ângulos. Agora tem pessoas, partidos, ambições. E isso não se cerca com blindados. A cidade continua a gritar lá fora. Cravos passam de mão em mão. O cheiro doce das flores mistura-se com fumo. Fernando olha para os homens dele. Eles sorriem como se tivessem voltado à vida. Ele deixa-os sorrir. Depois, ele volta ao essencial. Manter disciplina. Evitar provocação. Evitar sangue. Porque ele sabe uma coisa simples. A ditadura pode cair numa manhã, mas o perigo não cai com ela. E naquele instante, ele sente que a batalha seguinte já começou. Sem uniforme claro, sem frente definida, sem o conforto brutal de um motor a dizer que ainda há controlo, o motor continua a trabalhar, mesmo quando a rua já canta vitória. A vibração entra no peito e lembra-lhe que nada está fechado. Há armas carregadas, há homens cansados, há uma cidade inteira a aprender a falar alto. Fernando recebe ordens novas em papéis finos, ainda úmidos de dedos. As letras dactilografadas parecem limpas demais para o que se viveu. Há carimbos, há assinaturas apressadas, há frases curtas que deixam espaço para mal-entendidos. Ele faz o que sabe fazer. Recolhe a coluna, conta homens, confirma munições, manda limpar as câmaras das armas uma a uma com gestos de rotina. O cheiro a pólvora quase não existe. Mas o cheiro a gasóleo está em todo o lado. Fica na roupa, fica no cabelo, fica nas mãos, mesmo depois de lavar. Nos dias seguintes, Lisboa tem um som novo. Rádios ligados em janelas abertas. Noticiários que repetem nomes e horas. Gente que se abraça na rua como se conhecesse desde sempre. No quartel, o entusiasmo não apaga a disciplina. Há formaturas, há escalas, há guardas. E há um cuidado constante com o que se diz ao telefone. Fernando não se senta em mesas de café para comentar a madrugada. Ele não coleciona fotografias. Ele não pede favores. Ele responde ao que lhe pedem e volta ao serviço. O país, porém, não volta ao serviço. O país começa a discutir tudo. Quem manda, quem representa, quem traiu, quem salvou. As paredes ganham cartazes colados com farinha e água. O papel ondula com a umidade. As letras são grossas, feitas à pressa. Alguns cartazes caem ao fim de 2 dias e deixam manchas de cola. Nas unidades militares, as conversas mudam de tom. Fala-se de comissões, fala-se de assembleias, fala-se de saneamentos, fala-se de nomes que ontem eram intocáveis e hoje são insulto. Fernando ouve mais do que fala. Ele mede as palavras como mede distâncias entre viaturas. Sabe que uma frase mal colocada pode ser um disparo,
E disparos agora podem ser políticos. Há reuniões em salas com cadeiras de madeira dura, há cinzeiros cheios, há café fraco em copos de vidro. O fumo fica preso no teto e desce devagar. Ele mantém a mesma regra: ordem clara, responsabilidade clara. E se não houver clareza, contenção, o PREC começa a ganhar corpo como um animal inquieto. As semanas trazem novas siglas, novas alianças, novas suspeitas. Fernando não tem vocação para palco. Ele não gosta de microfones. Ele não gosta de palmas. Ele gosta de saber quem está à esquerda e quem está à direita no terreno. E o terreno agora é feito de jornais. Manchetes grandes, fotografias tremidas, opiniões que mudam de um dia para o outro. Ele vê o próprio rosto em papel barato. A tinta mancha os dedos. A fotografia mostra-o sério, quase duro. Ele dobra o jornal e guarda-o sem cerimônia. Há quem o procure para o empurrar para a frente. Há quem o procure para o puxar para trás. Há quem o procure só para ter uma assinatura num papel. Ele recusa o jogo com a mesma frieza com que recusou o primeiro tiro. Não por medo, por instinto. Ele sabe que não controla esse tipo de combate. O serviço continua. Unidades para reorganizar. Homens para acalmar. Armas para inventariar. Inventariar é uma palavra seca, mas é aí que se evita a tragédia. Uma arma que desaparece hoje pode aparecer amanhã numa esquina. Ele passa por armazéns com cheiro a madeira velha e metal, caixas empilhadas, cordas gastas, etiquetas escritas à mão com tinta que já desbota. Ele confere números de série, ele assina folhas, ele devolve canetas e segue. A certa altura começam a surgir convites, conferências, homenagens, entrevistas. Fernando aceita algumas, por dever, mas sai cedo. Ele não sabe ficar a sorrir quando a sala quer uma frase perfeita. Há quem o ache frio, há quem o ache arrogante. Ele não explica, ele não se defende. Em casa, o silêncio tem outro peso. Uma mesa simples, pratos do dia, o som de talheres, o cansaço a cair nos ombros. A vida pessoal existe, mas não se exibe. Casamento, filhos, rotinas pequenas que não cabem em discursos. Ele leva trabalho para casa em pastas gastas, papéis dobrados, notas rápidas, às vezes um mapa. O país, entretanto, acelera manifestações, greves, ocupações. Palavras gritadas em megafones que distorcem a voz. Há dias em que Lisboa cheira a tinta fresca e suor. Há noites em que cheira a lixo queimado. E há manhãs em que cheira a pão e ansiedade. Fernando continua a ser militar. E isso, naquele tempo, é uma posição instável. Porque o uniforme já não significa apenas hierarquia. Significa também suspeita. Ele é chamado para funções que o afastam do centro. Serviços em unidades. Tarefas que parecem administrativas. Missões que não dão manchetes. Ele não protesta. Ele cumpre. Mas o afastamento é real. Os corredores onde se decide o futuro têm portas que não se abrem para ele. E ele não força. Ele não empurra. Ele não aprende a arte de ficar à porta até alguém ceder. Há um momento em que percebe isso com nitidez. Não é numa reunião. Não é num discurso. É num telefonema curto. Uma voz do outro lado diz que já não é necessário. A frase é educada, mas é final. Ele pousa o auscultador devagar. O plástico está morno. O fio enrola-se como uma cobra cansada. O país continua a precisar de símbolos. E símbolos precisam de ser moldados. Fernando não se deixa moldar. Ele não se encaixa em campos. Não se oferece como bandeira. E por isso torna-se incômodo. Há quem o queira como santo. Há quem o queira como peça de propaganda. Ele não dá jeito a nenhum. Ele mantém a mesma obsessão. Evitar sangue, evitar humilhação, evitar que a vitória se transforme em caça. Essa obsessão custa-lhe. Porque a política recompensa quem grita, e ele fala baixo. Numa gaveta guarda coisas pequenas. Um bloco de notas com capas gastas. Uma caneta que falha. Um papel com números antigos. O papel tem dobras marcadas, as fibras já estão fracas. Mas ele não deita fora. Há também cartas. Algumas de desconhecidos. Algumas de antigos camaradas. Papel de diferentes qualidades, desde folhas finas a cartolina. Uma carta agradece-lhe por ter evitado tiros no Carmo. A letra é redonda, a tinta azul já perdeu força. A frase central é simples. Obrigado por ter segurado os seus homens. Ele lê e não responde, não por desprezo, por incapacidade de transformar aquilo em conversa. Outra carta é mais dura. Acusa-o de ter sido instrumento, de ter entregue a revolução a outros. A letra é agressiva, com riscos no papel. Ele dobra a carta e guarda-a também. Porque sabe que a memória do país vai ser feita destas duas coisas, gratidão e acusação. E ele não controla nenhuma. Os anos passam com um ritmo estranho. Há dias que parecem longos como a madrugada, e há meses que desaparecem sem deixar marca. Fernando continua a servir. Continua a ser visto em cerimônias discretas. Continua a ser chamado pelo posto, não pelo mito. Em algumas ocasiões, alguém lhe pede para contar como foi. Ele conta o mínimo, horas, locais, ordens. Ele fala do que viu,
não fala do que sentiu. E isso frustra quem quer romance. Ele não dá romance, ele dá mecânica. E a mecânica para ele é a verdade. Num gabinete, um funcionário passa-lhe um documento para assinar. O papel tem timbre, tem um número de processo, tem linguagem burocrática que parece feita para esconder pessoas. Ele lê com atenção, procura o que está por trás das palavras. Assina quando é justo, recusa quando não é. A recusa não vem com discurso. Vem com silêncio e uma caneta pousada. Às vezes isso é mais ofensivo do que um grito. O corpo, entretanto, começa a cobrar o cansaço antigo do ultramar, a tensão acumulada, as noites mal dormidas. Há um dia em que a dor não passa, uma dor que não é músculo, não é queda, não é gripe. Ele vai ao médico. Salas brancas, cheiro a desinfectante. Revistas velhas numa mesa. O médico fala com cuidado. Pede exames, pede mais exames. Os resultados chegam em envelopes fechados. Papel grosso, carimbo, uma assinatura no canto. A palavra que aparece ali não tem poesia. Cancro, curta, brutal. Fernando não faz cena. Ele pergunta o que há a fazer. Pergunta prazos. Pergunta tratamentos. Começam as idas ao hospital. Corredores longos. Luzes frias. O som de rodas de macas. O cheiro muda. Já não é gasóleo. É álcool. É plástico. É comida aquecida em tabuleiros. Ele espera em cadeiras de metal. O metal é frio mesmo no verão. À volta, pessoas com olhos baixos e mãos inquietas. Os tratamentos deixam marcas. Cansaço que não se resolve com sono. Náusea. Perda de peso. A pele ganha um tom diferente. Os ossos aparecem mais, mas o olhar mantém-se firme. Ele continua a vestir-se com cuidado, camisa bem passada, casaco simples, sapatos limpos. Não é vaidade, é disciplina. É a última coisa que controla. Em casa, há dias em que não consegue subir escadas sem parar. Ele para, respira e continua. Há um copo de água na mesa de cabeceira. Há comprimidos em caixas com letras pequenas. Há horários escritos num papel para não falhar doses. O papel tem manchas de água. A caneta falhou em algumas letras. Mas o essencial está lá. Amigos e camaradas aparecem. Alguns com palavras certas, outros com silêncio desconfortável. Fernando aceita a presença sem dramatizar. Ele não pede pena. Ele não pede heroísmo. Às vezes alguém traz um jornal com uma peça sobre o 25 de abril. A fotografia é antiga. O texto é cheio de adjetivos. Ele lê e fecha, porque sabe que aquilo não o cura. E também sabe que aquilo não o representa. O país, entretanto, começa a arrumar a memória, começa a escolher datas, começa a escolher nomes para ruas, começa a escolher estátuas. Essa arrumação é lenta e é injusta por natureza. Há homenagens que chegam tarde. Há condecorações discutidas em gabinetes. Há diplomas com linguagem solene. Quando lhe falam de reconhecimento, ele encolhe os ombros. Não porque não importe, mas porque já não muda o que ele viveu depois. Ele viveu anos a ser útil sem ser celebrado. E isso deixa uma marca que não se vê. Num dia de consulta, ele leva um documento dobrado no bolso. É um papel simples, com linhas e carimbos. Uma marca oficial de que existe, de que está em tratamento, de que precisa de apoio. Ele olha para aquilo e pensa no contraste. Na madrugada bastou uma ordem e um motor. Agora precisa de papéis para tudo. O corpo falha aos poucos, a voz fica mais baixa, a respiração fica mais curta, mas a cabeça continua clara. Ele lembra-se de detalhes que outros já esqueceram. O som do portão, o cheiro da rua, o peso do silêncio antes da rendição. Há noites em que acorda com o coração acelerado, não por dor, por memória. Ele levanta-se, vai à cozinha, bebe água, a casa está escura. O frigorífico faz um ruído constante. Um ruído pequeno, doméstico, que substitui o motor do blindado. Ele encosta a mão à bancada. A pedra está fria, e ele fica ali um minuto só a respirar. Em 1992, a doença já não dá tréguas. Os dias ficam mais curtos. As forças diminuem. Lisboa continua lá fora. Carros, autocarros, gente apressada. Mas para ele o mundo encolhe. Cama, hospital, casa. No dia 4 de abril de 1992, Fernando José Salgueiro Maia morre em Lisboa. A notícia espalha-se com a rapidez triste das coisas inevitáveis. Há quem pare, há quem siga, há quem só perceba dias depois. O funeral traz rostos diferentes. Militares, civis, gente que o viu uma vez e nunca mais esqueceu. Há flores, há bandeiras, há silêncio. O silêncio ali não é vazio, é respeito tardio, é culpa, é tentativa de compensação. Com o tempo, o nome dele começa a ganhar o lugar que não teve em vida. Aparece em placas, em cerimônias, em discursos oficiais. Há condecorações póstumas, há homenagens públicas, há palavras grandes que tentam caber num homem de frases curtas. E, no entanto, quem o conheceu lembra-se de outra coisa. Lembra-se de um capitão que não queria palco. Lembra-se de um homem que segurou dedos no gatilho. Lembra-se de alguém que preferiu ser eficaz a ser amado. A memória transforma-o em herói.
Mas ele já não ouve. Ele já não pode corrigir exageros. Ele já não pode recusar o teatro. Fica a imagem mais verdadeira. Um motor a vibrar baixo, uma decisão tomada sem recuo, e um país inteiro que passou por uma rua estreita sem se partir em tiros.